Olá, amigos! Minha saudação querida a todos vocês que estão reunidos mais uma vez na classe bíblica Bíblia Fácil. Você pode estar numa igreja, num pequeno grupo, em alguma casa de algum amigo, participando desse momento tão especial do estudo da Bíblia. Chegamos agora então ao nosso tema de número 7. E hoje o assunto que vamos estudar é um assunto importantíssimo. Vamos aprender a respeito do chifre pequeno e o ataque à lei de Deus. Vamos identificar o chifre pequeno de Daniel 7 e vamos descobrir de que esse chifre é um poder antagônico a Deus, porque ele atacaria a lei de Deus. Nós temos também uma surpresa para você. Até o dia 13 de abril, nós vamos estar estudando o livro do profeta Daniel. Dos dias 14 a 17, nós teremos 4 reuniões que acontecerão nos pequenos grupos. Para isso, cada pequeno grupo vai estar recebendo um DVD com 4 temas especiais alusivos à vida e o ministério de Cristo. Já nos dias 18, que será uma sexta-feira santa, 19 e 20 de abril, nós vamos convidar todos os nossos amigos para estarem na igreja, para uma programação especial. E via canal executivo, nós vamos ter 3 mensagens especiais convidando as pessoas para conhecer mais a respeito da vida de Jesus. Por isso, vai anotando aí. Nós teremos 12 domingos estudando o livro de Daniel. Hoje chegamos ao tema 7. Faltam mais 5 domingos. Depois teremos 4 reuniões em pequenos grupos e mais 3 reuniões na igreja. Então você será o nosso convidado para esse projeto. Nós estamos aqui em Angra dos Reis, uma ilha muito especial, estudando com um grupo de amigos aqui nessa escola bíblica o livro de Daniel. E certamente você que está aí nos acompanhando tem participado desses estudos. Então queria convidar você agora a nós orarmos antes de dar início ao tema de hoje. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja ao nosso lado e nos faça compreender as verdades que o Senhor tem para todos nós. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Nós, na semana passada, estudamos um pouco desse capítulo, a primeira parte dele, e nós identificamos nesse capítulo 4 animais que surgiram do mar. Nós explicamos semana passada que esses 4 animais estão em paralelo com a estátua do capítulo 2. Assim, o leão alado representa Babilônia, o urso a Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia e um animal terrível e espantoso com 10 chifres representa o Império de Roma. Nós explicamos para vocês, semana passada, um primeiro princípio de interpretação profética, que tem a ver que a profecia é uma verdade que se amplia. O capítulo 7 ampliou um pouco do conhecimento do 2. E hoje, ao estudarmos um pouco mais esse capítulo, a nossa compreensão ela vai se engrandecer dentro dessa mesma temática. Quando terminamos o estudo semana passada, a atenção de Daniel tinha sido voltada para os chifres desse animal. Como na estátua haviam 2 pés com 10 artelhos, este animal possuía 10 chifres. Ele era diferente dos outros e esses 10 chifres nós interpretamos como sendo as 10 tribos bárbaras que minaram Roma Ocidental dos anos 352 até 476, segundo alguns historiadores, como Edward Gibbon, que nós citamos algumas semanas atrás. O certo é que depois de compreendermos que os 10 chifres representam essas 10 tribos, nós também dissemos de que dessas 10 tribos, 7 delas organizaram a moderna Europa. E nos dias dos reis da Europa é que Cristo viria estabelecer o seu reino eterno. Agora, a atenção de Daniel foi voltada para um outro elemento. Olha o que diz Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, aqui no caso são os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Então Daniel viu um chifre pequeno, que surgiu depois dos 10. Quem é esse chifre pequeno?
Nós vamos agora buscar na história a identidade desse chifre pequeno. E para você que nos acompanha em casa, eu queria esclarecer para você de que a proposta do programa Bíblia Fácil para essa temporada é estudar a profecia à luz da história. Por isso nós trouxemos aqui sobre essa mesa alguns volumes de historiadores e personagens e cientistas, porque estas obras nos ensinam algo sobre a história. Então, o que é a história? O que os historiadores, o que os teólogos disseram sobre a identidade do chifre pequeno? Então, nós vamos agora consultar algumas obras para entendermos quem é esse chifre pequeno. O próprio livro do profeta Daniel nos dá várias características desse chifre pequeno. Assim como os 10 chifres representam a 10 reis, 10 poderes, esse chifre pequeno também representa um poder. Mas que poder ele representa? Aí Daniel diz assim: o chifre pequeno subiu entre os 10 chifres do quarto animal. E se o quarto animal só caiu em 476 de nossa era, quer dizer que as tribos bárbaras só se estabeleceram depois de 476, quando cai Roma Ocidental. Se o chifre pequeno subiu entre os 10, é lógico que esse poder só apareceu no cenário mundial depois do ano 476. Segunda característica, quando o chifre pequeno surge, ele arranca 3 dos 10 chifres. Terceira característica, ele tinha olhos como de homem. Quarta, ele tinha uma boca que falava com insolência. Quinta, o quarto animal foi morto antes que ele se estabelecesse. Sexta, parecia mais robusto que os outros. Uma sétima característica, o chifre pequeno faria guerra contra os santos do Altíssimo. Ele seria diferente dos 10 chifres anteriores. Ele proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe seriam entregues por 3 tempos e meio e um tribunal tiraria o seu domínio e o destruiria. Então, olhando diretamente para o texto bíblico, Daniel me dá 13 características para identificar o chifre pequeno. Ora, se Daniel me deu 13 características, é porque ele espera que eu entenda quem é esse poder. Porque de nenhum outro animal até aqui, nós tivemos tantos detalhes. Então, quem é esse chifre pequeno? Nós não vamos ter tempo hoje de estudar todas as 13 características, mas vamos passar pelo menos 4 delas, que são fundamentais. Um detalhe que você deve compreender é que há um profundo relacionamento entre Daniel e Apocalipse. E este chifre pequeno de Daniel 7 é o mesmo poder de Apocalipse 13. Olha alguma comparação. Em Daniel havia olhos como de homem nesse chifre pequeno. Já o poder de Apocalipse 13 tem um número de homem. Lá no versículo 18 vai dizer isso. Em Daniel 7, o chifre pequeno tem uma boca que fala com insolência. Em Apocalipse 13, 5, esse poder tem uma boca que fala com blasfêmia, ou que blasfema. Em Daniel, ele foi entregue para ser queimado. Em Apocalipse, ele foi golpeado de morte. Em Daniel, ele fazia guerra contra os santos. Em Apocalipse, ele peleja contra os santos. Em Daniel, ele profere palavras contra o Altíssimo. Em Apocalipse, ele blasfema contra Deus. Em Daniel, o chifre pequeno muda os tempos e a lei. Em Apocalipse, ele difama o tabernáculo. E é no tabernáculo que estavam a lei de Deus, os 10 mandamentos. Em Apocalipse, em Daniel, ele age por 3 tempos e meio. Em Apocalipse, ele age por 42 meses. Que nós vamos descobrir hoje que se trata da mesma coisa. Quem disse ser Isaac Newton esse chifre pequeno? Nós temos essa obra em nossas mãos, já traduzida para o português. Aqui está ela, as profecias de Daniel e Apocalipse.
E nas páginas 80 e 81 desse livro, Isaac Newton faz a seguinte afirmação: os reis representavam os reinos, como já foi dito. Portanto, o chifre pequeno é um pequeno reino. Era um chifre da quarta besta e arrancou 3 dos primitivos. Por isso devemos procurá-lo entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida ou alma que lhe era peculiar, com olhos e boca. Por seus olhos era um vidente, por sua boca falava insolências, mudando os tempos e a lei. Era ao mesmo tempo um profeta e um rei. E Newton conclui: tal vidente, profeta e rei é a Igreja de Roma. Isaac Newton está dizendo de que o chifre pequeno de Daniel 7 e Apocalipse 13, que vimos ser o mesmo poder, é a Igreja de Roma. Será que ele está sozinho nessa interpretação? Vamos voltar um pouco mais na história, porque esta obra de Isaac Newton foi publicada em 1733. Mas no ano de 1520, Martinho Lutero publicou várias obras. E eu tenho uma obra dele em minhas mãos. Esta obra de Martinho Lutero, ele publicou várias obras, mas em 1520 foi um ano de muitas lutas para Lutero, porque você entende que a Reforma Protestante havia começado em 1517, para ser exato, no dia 31 de outubro. Então, 3 anos após a Reforma, na Alemanha e em vários países da Europa, a Reforma estava causando um grande descontentamento por causa das verdades que a Reforma começou a pregar. Mas o que disse Martinho Lutero sobre esse chifre pequeno? Nesta obra que eu tenho em minhas mãos, preparada, já traduzida para o português, obras selecionadas dos escritos de 1520, na página 290, ele escreveu o seguinte: agora vêm eles e fazem do Papa um representante do Cristo exaltado no céu. E vários permitiram que o diabo os dominasse, a tal ponto de chegarem a crer que o Papa estaria acima dos anjos no céu e lhes daria ordens, o que na realidade são as verdadeiras obras do Anticristo. Então, Lutero identificava o chifre pequeno, o Anticristo, como sendo também o sistema papal de Roma. A pergunta que eu faço para vocês é, isso em 1520? Estão esses homens certos com relação à interpretação que eles fizeram? Você que nos assiste em casa, já ouviu falar nesses 2 homens, tanto Martinho Lutero quanto Isaac Newton? Você acha que eles estão certos na afirmação de que esse chifre pequeno em Daniel 7 representa o sistema papal? Vamos então dar uma olhada nas características que a Bíblia apresenta sobre esse poder à luz da história para descobrirmos se isso é verdade ou não? Pois bem, eu queria analisar com vocês algumas características. A primeira delas aparece em Daniel, capítulo 7, verso 8. Olhe a primeira parte do verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram o quê? Arrancados. O chifre pequeno, para se estabelecer, ele arrancou 3 dos 10 chifres do quarto animal. Nós já aprendemos aqui de que esses 10 chifres do quarto animal representam as 10 tribos bárbaras que derrotaram o Império Romano. Agora, Daniel 7,8 está dizendo que quando o chifre pequeno surgisse, ele arrancaria 3 daqueles 10. Quando nós vamos para a história, nós descobrimos de que os vândalos, os ostrogodos e os érulos foram 3 tribos arianas. O que significava uma tribo ariana?
era uma tribo que não se submetia à autoridade da Igreja Romana, mas seguia um herege dos primeiros séculos da história cristã, chamado Arion. Esse homem chamava-se Arion, e ele deu origem a um segmento chamado arianismo. Estas tribos eram arianas, porque elas não aceitavam a autoridade da Igreja Romana, mas aceitavam a autoridade dos arianos. Para que o papado pudesse se estabelecer no território da Europa, especificamente na Itália, ele não podia ter essas tribos dominando. E exatamente foi isso que aconteceu. Usando vários impérios, inclusive de forma especial, a Clodoveu, que era rei dos francos, uma das tribos bárbaras, a Igreja Romana pelejou contra essas tribos bárbaras e elas foram exterminadas. As 3 pontas das quais está falando Daniel, ou os 3 chifres que seriam arrancados, representam historicamente os érolos, os vândalos e os ostrogodos, que foram atacados pela Igreja de Roma até serem extintos. Já as outras 7 tribos se submetiam à autoridade de Roma, por isso elas não foram atacadas. Inclusive, estas outras tribos, de forma especial os francos, ajudou na destruição dessas 3 tribos bárbaras. Então aqui está a interpretação para a primeira característica que nós vimos. Segunda característica que também aparece em Daniel 7 e 8. Este chifre pequeno possuía uma boca que falava com insolência. Quando você vai para Apocalipse capítulo 13, e nós já vimos aqui se tratar do mesmo poder, lá no versículo 5, é dito que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. Então, a segunda característica desse chifre pequeno, das 13 que Daniel fornece, é que esse chifre possuía uma boca que falava insolências e blasfêmia. Agora eu faço uma pergunta para você que me assiste em casa. O que é blasfêmia? O que significa o chifre pequeno falar blasfêmias? Vamos deixar que a Bíblia nos responda? Porque a melhor forma de compreender a Bíblia é deixar que ela mesma se interprete. Então vamos ler alguns textos do Evangelho para entendermos o que é blasfêmia. Eu quero começar com Marcos, no capítulo 2, versos 5 a 7. Marcos 2, 5 a 7 diz assim: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? À luz desse texto que eu acabei de ler, o que é blasfêmia? Blasfêmia é a pretensão de perdoar pecados. Jesus perdoou pecados e ele foi acusado de ter cometido blasfêmia. Mas por que Jesus não blasfemou? Porque ele é Deus e somente Deus pode perdoar pecados. Então entenda que Cristo é Deus, ele perdoou pecados e os judeus disseram: você blasfemou, porque só pode perdoar pecados Deus. Jesus não blasfemou porque ele é Deus. Mas o que é blasfêmia? É a pretensão de perdoar pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. Agora, quando nós olhamos então para a história e para os documentos da igreja, como por exemplo esse aqui, o Cânon Católico, no Concílio de Trento, na página 440 e 870, nós lemos o seguinte: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes
não são somente perdoados, mas destruídos. E o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. O que o Concílio de Trento está falando, ele está se referindo à doutrina da confissão auricular. O que ensina essa doutrina? Essa doutrina ensina que o sacerdote ele tem poder de perdoar pecados. E que quando uma pessoa comete pecados, ela deve procurar o sacerdote para confessar o seu pecado e obter o perdão. Isso é blasfêmia, à luz da Bíblia. Então percebam vocês de que essa segunda característica, a pretensão de perdoar pecados, também se enquadra na Igreja Romana, no sistema papal. Porque foi o sistema papal quem inventou a ideia de que o sacerdote tem poder para perdoar pecados. Olha o que diz o Catecismo da Igreja. E eu tenho um exemplar aqui, preparado pela Edições Loyola, e esse catecismo vai trazer algumas orientações para nós entendermos o pensamento com relação a esse tema. Na página 401, eu leio o seguinte: ainda falando sobre a pretensão de perdoar pecados. Página 401. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. E na página 403 ele continua: como Cristo confiou aos seus apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores, e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados. Então, o Catecismo Romano está ensinando que o sacerdote, ele tem o poder de perdoar todos os pecados. Enquanto que a Bíblia declara, em 1 Timóteo 2, verso 5, de que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E em 1 João 1, 9, João nos ensina, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia é clara em dizer, só Deus pode perdoar pecados. E a pretensão de perdoar pecados é uma característica do chifre pequeno, vista no sistema papal, como acabamos de ler. Terceira característica, ou melhor, ainda dentro do tema da blasfêmia, o que mais é blasfêmia, além de perdoar pecados? João 10, 30 a 33. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. À luz desse texto, o que é blasfêmia? É a pretensão de ser Deus. Jesus disse em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Essa frase significa, eu e o Pai somos iguais. Tudo que o Pai é, eu sou. Os judeus disseram, você blasfemou, porque você se declarou igual a Deus. Jesus não blasfemou, porque Ele é Deus. Mas qualquer outro ser, a não ser Cristo,
que se declarasse Deus, está blasfemando. Voltamos então agora nossa atenção para o papado. O que é que os documentos da Igreja nos ensinam sobre esse tema? O Papa Leão XIII é o autor da seguinte frase: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. E no Dicionário Eclesiástico Católico de Lúcio Ferrari, no artigo Papa, está escrito: o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não um mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor, Cristo, faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. O que quer que Cristo faça, que Deus faça, o Papa pode fazer sem nada contrariar a fé. Você não acha que esse poder está se colocando no lugar de Deus ao pretender perdoar pecados e ser o próprio Deus aqui na Terra? Eu tenho aqui em minhas mãos uma obra preparada pela editora 3, A Vida dos Grandes Brasileiros. E uma dessas obras fala de Rui Barbosa. Quem sabe Rui Barbosa foi o maior jurista que esse país já conheceu. Muito jovem, Rui Barbosa viajou para a Alemanha. E na Alemanha ele entrou em contato com esta obra, chamada O Papa e o Concílio. Rui Barbosa leu esta obra, originalmente em alemão. E o autor desta obra usou um pseudônimo de Janus. Depois de Rui Barbosa ter lido esta obra, O Papa e o Concílio, ele ficou abismado com as declarações da Igreja Romana com relação ao Papa, o colocando como um homem infalível e como o próprio Deus. Rui Barbosa traduziu esta obra do alemão para o português e, ao fazê-lo, ele preparou uma introdução. E aqui está a introdução. O volume 1 é a introdução de Rui Barbosa, que ficou mais volumoso do que a própria obra. E Rui Barbosa, nesta obra, ele faz algumas observações, e eu queria chamar a sua atenção para a página 132, quando Rui Barbosa diz assim: quando se diz que o infalibilismo é a divinização do Papa, não há metáfora na expressão. Há apenas o enunciado literal e estrito da doutrina ortodoxa ensinada nos livros ultramontanos. O Papa é Jesus Cristo na terra, e relativamente ao Cristo quanto à autoridade, e o que Cristo é para com Deus, seu Pai. Na página 133, Rui Barbosa faz menção a um documento publicado em 1716 que contém alguns itens, e ele menciona alguns, e eu quero ler apenas 3. Ele diz assim: confessamos e cremos que o Pontífice Romano é o vigário de Jesus Cristo que pode, à sua vontade, absolver os homens do pecado, preservá-los do inferno ou enviá-los, e que tem o direito de excomungar. Rui Barbosa, citando esse documento, que é um formulário de condenação húngaro, diz no parágrafo 5º: confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas, como ante o próprio Cristo. E no parágrafo 11º, confessamos que o Pontífice Romano tem o poder de alterar as Escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las, segundo a conveniência dele. O que você acha dessas declarações? O que você acha desse poder? Nós estamos analisando aqui algumas características do chifre pequeno. E com base nesses documentos, nós estamos descobrindo de que o chifre pequeno de Daniel 7 é o sistema papal.
O profeta Daniel nos ensina em Daniel 7:25 o seguinte. Leia comigo, Daniel 7, verso 25. Falando do chifre pequeno, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Interessante que mais uma vez apareceu aqui esse período profético. Lembram vocês de que Nabucodonosor pastou como um animal 7 anos e a profecia dizia que iriam se passar sobre ele 7 tempos? Agora 3 tempos e meio equivalem a 3 anos e meio. O que significam esses 3 anos e meio quando o chifre pequeno perseguiria aos santos do Altíssimo? A expressão santos do Altíssimo é uma expressão alusiva aos filhos sinceros de Deus ao longo da história, os servos de Cristo. Como eu posso olhar na história e interpretar isso? Quando eu vou para Apocalipse capítulo 13, verso 5, que é o mesmo poder de Daniel 7, o chifre pequeno, lá diz, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir quanto tempo? 42 meses. Agora, 3 anos e meio somam quantos meses? 42. Você percebe de que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo significam 3 anos e meio, que multiplicado por 12 significam 42 meses. Agora, esse período profético aparece aqui em Apocalipse de uma outra forma. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Agora, você pega 42 meses e multiplica por 30. Quanto vai dar 30 vezes 42? Exatamente 1260. Então, 3 tempos e meio, 42 meses, 1260 anos, estão falando de um mesmo período. 1260 dias, só que na profecia cada dia equivale a um ano, segundo Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Então, o chifre pequeno, o sistema papal, perseguiria os santos do Altíssimo por 1260 anos. Vamos olhar de novo para a história. Quando é que isso aconteceu? Quando nós vamos para a Bíblia, nós descobrimos de que esses períodos de tempo de Daniel e Apocalipse se referem ao mesmo, 1260 dias, anos. E isso se cumpriu na história exatamente do ano 538 até o ano 1798. Em 538, aconteceu algo muito interessante. Você se lembra que o chifre pequeno, para se estabelecer, ele teria que arrancar 3 chifres? E nós já vimos aqui que foram os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Qual foi o ano que finalmente a última dessas tribos foi destruída? 538. Em fevereiro de 538 é quando finalmente os ostrogodos foram destruídos. E a partir desse ano, o Papa passou a ter jurisdição temporal. Ele não só controlava a Igreja, como controlava também o Estado. Houve uma união da Igreja com o Estado. E o que muito favoreceu isso foi um decreto promulgado pelo imperador de Roma Oriental, Justiniano, no ano 533. No ano 533, ele promulgou esse decreto e ele declarou que o bispo de Roma seria o cabeça de todas as igrejas. A partir desse momento, o imperador está concedendo ao bispo de Roma poderes para que ele haja em nome do Estado. E a partir de 538, por 1260 anos, o sistema papal perseguiu aqueles que eles chamavam de hereges ou dissidentes. E quem eram os hereges ou dissidentes? Aqueles que buscavam pautar a sua fé
na palavra de Deus. Finalmente, o que aconteceu em 1798 que deu fim a esses 1260 anos de perseguição? O então Papa, que era o Papa Pio VI, ele foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, exatamente no mês de fevereiro de 1798. Então perceba, a última tribo, os ostrogodos, foram expulsos em fevereiro de 538 e o Papa foi preso em fevereiro de 1798. 1260 anos. Você percebe como a história confirma a interpretação profética? O chifre pequeno representa o sistema papal. Durante esse período, foram 12 séculos de trevas e perseguições. Em nome de Cristo, se cometeram as maiores crueldades da história. Eu tenho aqui, próximo de mim, uma obra de Justo Gonzalez chamada A Era dos Mártires. Ele é um historiador da Igreja Cristã e nesse primeiro volume, chamado A Era dos Mártires, ele começa a falar já das perseguições que aconteceram, movidos primeiro pelo Império Romano e depois pela Igreja Romana. Existe uma outra obra de Earl Cairns, O Cristianismo através dos séculos. E nesta obra é colocado justamente o período de perseguição que os cristãos enfrentaram. E eu já mostrei para vocês uma outra obra chamada O Livro dos Mártires, de John Foxe, que fala também das pessoas que durante esse período perderam suas vidas por amor a Cristo. Existe uma obra de Dr. Célio Roberto Stanger, que é um jurista do Estado do Espírito Santo, e ele escreveu esta obra, Da Inquisição à Liberdade Religiosa no Raiar do Novo Milênio. E ele trata sobre o direito de liberdade religiosa que não foi tido por estes durante a Idade Média. E no século XII ou XIII foi instituída a pior instrumentalidade do sistema papal, a chamada Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. Um sistema que foi montado para julgar as pessoas. E uma vez declaradas como hereges, elas deveriam ser torturadas e mortas. Segundo alguns historiadores, nesse período de 12 séculos, morreram 150 milhões de cristãos. O chifre pequeno estava atacando os santos do Altíssimo. E esta perseguição só foi interrompida com a prisão do Papa Pio VI por ordem de Napoleão Bonaparte em 1798. Uma quarta característica: este poder mudaria os tempos e a lei. Continuando o mesmo texto, Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Como que o sistema papal mudou a lei de Deus? 3 mudanças o sistema papal fez na lei de Deus. Primeiro, exclusão do 2º mandamento. Eu tenho em minhas mãos aqui o catecismo. E quando você pega aqui o catecismo, na página dos mandamentos de Deus, e você faz uma comparação entre os mandamentos, você percebe de que no catecismo não aparece mais o 2º mandamento da lei de Deus, que aparece lá em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. E o 2º mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento não aparece mais no catecismo. Se você pega o 4º mandamento na lei de Deus, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, lá diz claramente: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o catecismo não apresenta mais o sábado, apresenta guardar domingos e festas. E como foi tirado o 2º mandamento, eles ficaram apenas com 9. Para voltar a ter 10, eles pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2. Então, quais foram as 3 alterações que a lei de Deus sofreu? Exclusão do 2º mandamento, mudança do sábado para o domingo
e a separação do 10º mandamento em 2 mandamentos. Resultado, a lei de Deus foi alterada. Eu tenho aqui também uma tese doutoral preparada pelo pastor Samuel Baquioc, doutor em teologia e que faleceu alguns anos passados. A tese que ele escreveu chama-se Do Sábado para o Domingo. Está em inglês, essa é uma tese original, e essa tese foi defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, e lá mesmo publicada no ano 1977. Esse doutor em teologia fez uma análise histórica e sabe o que ele concluiu nesta obra? De que a mudança do sábado para o domingo ao longo da história foi uma obra efetuada pela Igreja Romana. Esta foi a sua proposta de tese. A Igreja Romana foi quem mudou o sábado para o domingo, e essa tese foi publicada pela Universidade Gregoriana em Roma, e ela foi publicada com o imprimato do Vaticano. Ou seja, a Igreja Romana nunca negou o fato de que foi ela quem mudou o sábado para o domingo. Isso está não apenas nessa tese doutoral, como aparece no próprio Catecismo da Igreja. Então, essa mudança foi feita. E enquanto Cristo declarou em Mateus 5, 17 e 18 que passaria os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passariam, nem a lei de Deus passaria, o anticristo lutaria para mudar a lei de Deus. Por isso, meus amigos, nós precisamos hoje tomar uma decisão. Qual decisão? A decisão de ficar com a verdade da palavra de Deus ou de ficar com aquilo que os homens estão ensinando. Você que está me assistindo agora, eu antecipei na semana passada de que esta semana nós teríamos revelações surpreendentes. E esta é uma revelação surpreendente. Eu queria que você entendesse muito bem o que eu vou falar agora. Nós temos que separar os católicos do sistema papal. Quando eu estou falando aqui da obra que o sistema papal efetuou, principalmente durante a Idade Média, na mudança da lei de Deus e em outras ações, nós temos que separar o sistema papal da Idade Média dos nossos católicos de hoje. Hoje, dentro da Igreja Católica, você tem muita gente sincera, gente que está buscando conhecer a vontade de Deus, gente que está servindo a Deus com todo o conhecimento que eles possuem. Só que eu preciso dizer para você uma coisa. Como ministro de Cristo, eu não posso ocultar as verdades desse livro. Você não pode continuar crendo no ensino de homens, mas tem que crer no ensino da palavra. E este livro ensina para todos nós de que nenhum ser humano tem poder de perdoar pecados, de que nenhum ser humano pode se declarar Deus aqui na terra, de que nenhum ser humano tem poder para mudar a lei de Deus, como nós provamos historicamente aqui. É por isso, meus amigos, que você tem que buscar conhecer toda a verdade da palavra de Deus. Talvez as verdades que você está ouvindo hoje surpreendam e até choquem você. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus esteja aí ao seu lado e possa agora te ajudar na compreensão desse tema, que não é fácil, não é delicado. É um tema muito difícil de ser compreendido. Mas o Espírito Santo, quando chega em nossa vida, ele nos ajuda a compreender tudo o que nós precisamos. Por isso, se você tem um desejo sincero de servir a Deus, você precisa conhecer a palavra dele. Porque Cristo declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para todos nós que estamos aqui, nós estamos chegando a um ponto do nosso estudo em que temos que responder: eu vou ficar com o ensino dos homens ou eu vou me apegar exclusivamente à palavra de Deus? Porque se eu quiser continuar seguindo homens, não importa onde eu esteja, qualquer lugar estará bom. Mas se eu quiser seguir a palavra de Deus, eu devo estar
aonde a sua palavra é exaltada. É por isso que compreender as profecias de Daniel leva-nos à tomada de uma posição. Se essa é a sua decisão hoje, eu queria convidar você a orar comigo. Pai Santo, obrigado por todas as bênçãos. Que o Teu Espírito Santo cele as nossas decisões e nos ajude em nossa jornada deste ponto até a eternidade. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.